Companheiro Pedro, da Juventude Socialista. É comunista. Boa noite. Salve, salve. Saudação ao 4º Congresso do Seminário de Luta contra o Neoliberalismo. Saudação ao 16º aniversário do Inverta, ao 15º aniversário do Grama. Bom, eu vou prender mais alguns elementos gerais do que é a juventude brasileira hoje e algumas propostas do que vem se construindo a juventude hoje, a juventude de 5 de julho no Brasil. Muitas das quais já estão sendo implementadas na prática. Levando em conta que a juventude ela não é uma classe social, ela não é uma classe social com interesses próprios, não é nem tampouco uma fração de classe, ela é um segmento social. Existem de um lado jovens que sofrem diariamente nas periferias das grandes metrópoles, que sofrem nas áreas rurais do país, nas áreas rurais da América Latina, que sofrem para conseguir trabalho, sofrem para um lugar para morar, condições mínimas de subsistência. A juventude, existe essa juventude, a juventude proletária, e de outro lado, por oposição direta, existe uma juventude burguesa, filha da burguesia, que vai ser burguesa amanhã, que vai defender os interesses da classe burguesa, e que está muito bem hoje. Está bem, está frequentando os melhores postos, os melhores cargos de trabalho, está dentro das universidades, está fazendo os cursos de administração, não que nos cursos de administração não existam jovens proletários, está fazendo cursos de especialização, pós-doutorado, pós-mestrado. Levando em conta que a juventude é um segmento social, e é um segmento muito importante para a luta de classes, porque em determinadas situações históricas, ela que toma a frente, tanto à frente da burguesia, quanto à frente do proletariado, é necessário construir uma juventude. Necessário não só no Brasil. A juventude historicamente tem mostrado isso. A juventude brasileira tem mostrado isso, a juventude latino-americana tem mostrado isso. Poderia ficar aqui até amanhã elencando inúmeros exemplos, mas eu empreendei em alguns rápidos. Foi em Cuba que os principais quadros do movimento 26 de julho, que estavam à frente do movimento 26 de julho, eram todos jovens, a grande maioria deles. Fidel Castro tinha 26 anos quando fez a Revolução. Olga Benário tinha 18 anos quando foi colocada para fazer a segurança de Luiz Carlos Prestes. Outros exemplos tem pela história fora e eu não vou me prender neles. O que é importante elencar aqui é que na América Latina, em geral, e no Brasil em particular, a gente tem um elemento a mais. O proletariado, boa parte está desempregado. Aqui a gente tem um exército de reserva gigantesco. Exército industrial de reserva, poderia até dizer. A gente tem uma massa de desempregados enorme. A gente tem um setor de serviços enorme. Setor de serviços que está ocupando cargos de trabalho terceirizados, que está com dificuldade para se reempregar. Outros jovens não conseguem nem se empregar, não conseguem vagas. Outros jovens estagiam em algumas empresas, jovens proletários, jovens filhos da classe trabalhadora, e entendendo o estágio como uma mão de obra, como outra qualquer barata, temporária inclusive. E a gente também tem que entender que a América Latina em geral, e novamente o Brasil em particular, o Brasil mais em particular ainda, tem uma formação social também diferente, eu digo, dos países centrais do capitalismo. Por sermos um país periférico, a gente tem uma matriz africana pouco vista em outros países do mundo. A gente tem uma matriz indígena pouco vista em outros países do mundo, só reconhecida na América Latina mesmo, em alguns lugares da própria Ásia. E levando em conta esses elementos, a gente também tem que levar em conta que a juventude 5 de julho que se constitui no Brasil hoje não é uma juventude grande ainda, mas propõe-se a construir algo extremamente grande, que é nada mais nada menos que construir o socialismo no país, o maior país da América Latina. E aí a gente coloca aqui essa proposta de organização, levando em conta dois elementos que são centrais. Primeiro deles, a unidade.
A Juventude 5 de Julho, onde estiver atuando, ela não vai agir de forma individual. Ela vai sempre prezar pela unidade, lógico que sem abrir mão dos seus próprios princípios. Outro elemento que a gente vai sempre combater internamente no interior da juventude, é o sectarismo, para a construção justamente da unidade. A gente não tem a menor dúvida que, pequeno do jeito que somos hoje, amanhã não tenho certeza que não seríamos nós sozinhos hoje que conseguiríamos avançar na luta de classe no país. Mas, por outro lado, a gente precisa dar esse pontapé inicial. Talvez não tão inicial, porque ele já foi dado pelos nossos antepassados, pelas outras juventudes que nos antecederam. E uma coisa que é importante, a gente quer ressaltar, que na Juventude 5 de Julho, algumas coisas não existem, não vão se criar, né? As mulheres hoje, dentro da classe trabalhadora, são maioria. Os negros do interior da classe trabalhadora são maioria. Se a gente criar setor de negro no interior da Juventude 5 de Julho, setor de questão étnica no interior da Juventude 5 de Julho, a gente vai estar relegando essa questão que é fundante da estrutura da classe proletária no país a um segundo plano. Se a gente criar o setor de gênero, isso vai acontecer. Eu vou encerrar. E levando em conta isso, a Juventude 5 de Julho vai prezar pela unidade, pela atuação unitária e contribuir dentro do possível para a construção do socialismo, levando em conta que ela está em construção, não está acabada. Vai prezar pela construção do socialismo e, mais uma vez aqui, eu, em nome da Juventude 5 de Julho, constituído no país hoje, em alguns estados, grandes estados, saldo o 4º Congresso de Luta contra o Neoliberalismo.